Bom dia, sétimo ano. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo sobre Brasil, não é? Chegamos no Brasil. As colônias foram inglesas, espanholas. Agora chegamos à colônia portuguesa e ela descobriu, ou aí é um conceito novo, né? Ela descobriu um novo povo e esse novo povo que foi descoberto já estava aqui. Então a primeira coisa que sempre questiona-se na história é quem dá autoridade ao Império Português, ao Império Espanhol, ao Império Inglês, de saírem por aí e encontrarem terras já habitadas, só que desconsideram os nativos dessas terras e podem fazer então ali o seu império. Então você pode perguntar quem que dá essa ordem para o europeu? É um conceito chamado de eurocentrismo. O que é o eurocentrismo, professor? O eurocentrismo é a visão do europeu de ele ser o único no mundo, ser o centro do mundo, ser o poderoso do mundo. Então, quem dá essa autoridade para ele mesmo é ele mesmo. Ele faz um acordo entre eles, ó, nós somos o povo, nós somos as melhores nações, nós somos o povo culturalmente melhor, então se a gente encontrar outro povo, outra nação, nós vamos tratá-los então de forma inferior. Ou seja, nós vamos tentar passar o que nós já sabemos para ele, nós somos a nação. O eurocentrismo é a ideia de que o europeu estava no apogeu histórico. O que é o apogeu histórico? Não há mais como evoluir historicamente, não há mais como evoluir de forma cultural. Então ele chegou no apogeu da história. Bacana, e conosco nessa aula tem dois amiguinhos meus assistindo essa aula também. O seu Emanuel, está estudando com a gente no sétimo ano, Emanuel. E está junto com o Emanuel o Jorge Amar. Eles pediram para mandar o vídeo para eles, os dois estão juntos. Então, vamos descobrir então esse conceito novo, o eurocentrismo, bacana. Mas por que o Brasil tem o nome Brasil? Essa é a pergunta inicial. Podia chamar qualquer coisa, né? Por que chama Brasil? Já pensou nisso? Brasil, a gente sempre comemora, diz o Brasil e tal. Primeiro é uma polêmica danada, né? Sempre você vai ver na grafia se a tradução correta seria com Z ou com S. Tá? Não vamos entrar nesse mérito da questão, mas vem comigo aqui. Brasil, quando foi descoberto? Então, no dia 22 de 4 de 1500, então está agora. Semana já podemos comemorar então essa data aí, ó. Daqui um pouquinho nós vamos chegar no dia 22 do 4 de 1500. Poucas pessoas param para comemorar. Por quê? É outro conceito. Nossa nação foi povoada numa cultura que chamamos de exploração, ou seja, a nação que mandou os habitantes que iam continuar aqui ou para explorar a terra não tinham ideia de ficarem. Ou seja, eles iam ser colonos, depois iam retomar para Portugal, para a Europa, iam encontrar ouro, minério aqui e voltar para a Europa. Tanto é que o litoral vai ser habitado primeiro. Você vai ter cidades no litoral aí com quase 500 anos. Você vai ter cidades no centro-oeste aqui com 200 anos. Que diferença danada de cidades são essas? Porque o centro só vai ser descoberto depois, 2 séculos depois. Ou seja, primeiro se explora o litoral. A ideia de continuidade nenhuma. A ideia de pegar aqui e voltar para a Europa. Daí talvez esse conceito que nós temos sempre de pessoas que querem ficar ricas no país e voltar para o continente europeu. Tá, então essa é a ideia. Nós somos uma colônia de o quê? Povoamento? Não, nós somos uma colônia de exploração. Povoamento é o modelo norte-americano. Os norte-americanos então saem da Inglaterra e vão formar os Estados Unidos. Quase igual ao nosso modelo. Só que lá havia todo o apoio da coroa para aqueles habitantes que estavam ali permanecessem ali e fortalecessem o local e não fossem embora novamente, tá? Tanto é que eles foram voluntariamente para lá, eles queriam ir para lá. Embora tenha uma polêmica danada, eles eram perseguidos também pelo regime religioso ali, a famosa conflito chamado puritano, mas isso é outra história. Volta para a história. Então, chega o povo ao Brasil. Mas quando chega então, por que Cabral vai dar o nome de Brasil? Não, Cabral não deu o nome de Brasil. Quando ele chegou, ele chamou isso aqui Terra de Vera Cruz. Terra de Vera Cruz era um símbolo da coroa, junção da coroa portuguesa mais o catolicismo. Quem vai patrocinar a viagem de Cabral para o Brasil e todas as outras expedições que haviam de Portugal era a Igreja Católica. Por isso o nosso país é considerado um país católico, porque o país
foi subsidiado, o catolicismo colocou dinheiro, colocou fiéis aqui dentro das nau. A nau, quando encontrava território, já descia e já proclamava-se, então, católico, já proclamava as missas. Tanto é que nós vamos registrar aqui logo de cara o símbolo muito forte, né, no nosso país, das missas, dos cultos ao catolicismo, ou seja, o símbolo que Vera Cruz representa é a ideia da cruz mesmo, o símbolo do cristianismo. Era, então, essa propaganda da nova religião. Era a junção do Estado e da igreja. Não é? Depois a gente vai quebrar isso formando um Estado laico. Mas antes disso, então, o primeiro nome, então, anote aí, o primeiro nome, Vera Cruz. Terra de Vera Cruz, influência católica. Antes de Vera Cruz, os nativos não chamavam Vera Cruz. Os nativos davam o nome aqui para nessa terra boa nossa de Pindorama, que na língua tupi é terra ou terra das palmeiras. Então acho que o nome correto, eu vou até marcar aqui para mim, o nome correto eu vou chamar agora o país de Pindorama. Nós estamos na Pindorama. O que é Pindorama? Terra das palmeiras. Então o nativo sabe o que faz, ele deu o nome e eu acho que o nome certo então é Pindorama. Bacana? 1501, o rei Dom Emanuel vai então comunicar ao mundo europeu que o Brasil havia sido descoberto, mas não como Pindorama e nem como terra de Vera Cruz. Ele vai chamar de terra de Santa Cruz. Então, o primeiro nome oficial então do Dom Manuel, que era o rei em 1501, depois da descoberta do Cabral, recebeu a carta dizendo que tinha descoberto, e aí é um negócio descoberto ou tomado, esse é outro detalhe. E ele vai dar o nome oficial. Então a Europa vai chamar esse território nosso aqui de Terra de Santa Cruz. Bacana? Tá, avança ainda na história. Por que chega em nome Brasil, então? A historiografia vai chamar que a quantidade de madeira muito grande, né, que trazia a cor vermelha, a tinta vermelha, o avermelhado, que é uma palavra mais correta, essa grande escala de pau-brasil vai fazer as pessoas que estavam não chamar a terra de Santa Cruz. Eles abreviavam a questão, a língua nativa e a língua culta chamavam isso aqui então de Brasil, devido à extensão territorial com muito pau-brasil. Então os indivíduos falavam, resumia a obra chamando isso de Brasil. Tá, 1530 a colônia então vai mudar de outro nome do país. Por quê? 1530 o Brasil vai ser chamado Colônia do Brasil, Reino de Portugal. Então vai uma nova mudança oficial. O governo de Portugal vai chamar então isso aqui agora de Colônia do Brasil, do Reino de Portugal. Ainda avança mais ainda. 1508, quando Dom João veio ao Brasil fugindo de Napoleão, é uma briga boa, ele então vai chamar agora nossa terra de Reino Unido. Vai passar a ter outro nome oficial, 1808. Tá, chega a independência do Brasil. Quando a independência acontece em 1822, então o Brasil vai ser chamado agora de Império do Brasil. E vai ter dois imperadores, Pedro I e Pedro II. Então o Brasil agora vai ter uma nova mudança, vai ser chamado de Império do Brasil. Tá, e aí, professor, acaba? Não. 1967, o Brasil vai se tornar República Federativa do Brasil. Então, o Brasil vai se tornar República Federativa do Brasil. Só que antes de se tornar República Federativa do Brasil, em 1967, já no período militar, ele teve uma transformação. Quando sai do Império para a República, ele vai ser chamado, então, de... Olha que nome bacana, é uma inspiração norte-americana, hein? Estados Unidos do Brasil. Em 1891, o Brasil chamava Estados Unidos do Brasil. E o último nome, República Federativa do Brasil, na última questão, que é em 1967, já não tem mais alteração no nome. Bacana! Cuide-se bem, fique em casa e estude muito. Um grande abraço.